Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é Fabiano Pontes do Saber Gestão e hoje estaremos trabalhando e apresentando para você mais um tema para a gente dialogar sobre gestão. Gestão puramente dita na área de administração, gestão tecnológica na área de tecnologia da informação, enfim, nós vamos trabalhar o que de fato a gestão auxilia em termos de ferramentas, técnicas e novas abordagens. O nosso tema de hoje é preciso aprender, pois o normal não será o mesmo. Lembrando que este normal, ele vem de encontro com os temas desta semana, que é o novo normal. O que seria o novo normal? É este nosso ambiente pós-pandemia, onde nós temos que entender toda essa geração de novos recursos tecnológicos incorporados em diversos segmentos para proporcionar uma maneira mais facilitadora e continuar a lucratividade da sua empresa, ou até mesmo aumentar a lucratividade da sua empresa, certo? Então, o que é o tema central, né, que vem nesse preciso aprender? É você sair daquele ambiente, daquele cenário que você trabalhava presencialmente e agora você deverá trabalhar concomitantemente ou até mesmo 100% à distância. Então isso é um cenário dentro desse novo normal que ficou inserido e foi necessário em diversos momentos, né? Então, para a gente iniciar toda essa discussão, qual seria a oportunidade gerada nessa transformação que ocorreu, né, de que você precisa aprender, né? As oportunidades são tecnologias incorporadas, né, em recursos, né, que são as ferramentas, algumas técnicas e também as inovações, né, algum produto novo que nasceu com a necessidade de incorporar nesse produto novo a interação com o seu cliente. Essas são as oportunidades. Vamos dar um exemplo? Você empreendedor, você empresário, você chefe de algum departamento de órgão público ou não, você precisou meramente utilizar o WhatsApp, né, que é uma ferramenta, né, de rede social, para utilizar uma interação ou utilizar até mesmo um grupo para que aquilo ali que você estava fazendo ou alguma atividade ou ação que você estava desenvolvendo fosse mais produtiva. Isso é um exemplo. Outro exemplo, que aí seria um pouco mais robusto. Algumas empresas utilizaram sistemas, softwares mais avançados, né, para desenvolver alguma interação específica com o seu cliente ou para entregar algum produto específico, ok? Um outro item que é interessante a gente entender, o que não seria oportunidade nesse cenário que você deve aprender, né? Processos que não desenvolvem interações, então são processos sem interações. Esses processos sem interações nada mais é do que algum processo que ele deverá ocorrer no seu dia a dia de trabalho, mas que não está ligado diretamente com essa transformação, com esse novo ambiente do novo normal, ok? Então, isso não seria uma oportunidade para este aspecto de transformação que saímos de um presencial para uma distância ou um misto, ok? Qual seria um outro ponto para a gente dialogar para este tema, né? Por que a interação é uma oportunidade? A gente tem que entender isso, né? Não é só fazer algum exemplo do WhatsApp ou fazer um exemplo de uma solução que promoveu, né, uma nova entrega, uma nova dinâmica de diálogo entre a empresa, entre seus subordinados e entre os gestores, né? O que seria? A possibilidade de utilizar ferramentas sem custos, né? Nós temos diversas ferramentas disponíveis na internet e as diversas ferramentas voltadas para a gestão, voltadas para empreendedorismo, voltadas para a administração em si, elas têm esse cunho, tem algumas, a grande maioria tem um cunho que não existe oneração, não existe custo, né? Vamos dar um exemplo? O Google Meet, por exemplo. O Google Meet é um exemplo de uma ferramenta disponibilizada pela Google para quem tem um e-mail da Google, ok?
área de EAD. Essa é uma outra oportunidade, né, que a interação traz isso dentro dela. Por exemplo, as faculdades, as universidades tiveram que inovar incorporando alguma ferramenta, como por exemplo o Moodle, para iniciar essa interação mista, um pouco presencial, um pouco à distância. Então, essa interação dependeu dessa área de EAD estar incorporada, entendida, compreendida dentro desse novo cenário, desse novo normal. Pessoal, outra realidade. O que seria essa questão pessoal? Gente, toda vez que eu falar de pessoal aqui no Saber Gestão, vocês têm que entender o seguinte: o pessoal vem de encontro a um pilar principal, um dos pilares principais. Depois eu vou falar sobre os 3 pilares principais da gestão. Mas um dos pilares principais da gestão é pessoal, tá? Então você acaba ganhando ali uma oportunidade de você adentrar dentro de um ambiente do seu subordinado. O novo ambiente do seu subordinado é dentro da casa dele. Então você consegue ganhar ali uma oportunidade de você conseguir dialogar melhor com aquele subordinado que talvez não tenha uma interação legal, talvez não tenha um bom relacionamento pessoal, e sim um relacionamento com a máquina, ok? Vamos seguir? Um quarto tema interessante para dialogar seria o quê? Vamos aos exemplos, né? Para vocês entenderem melhor como que seria todo esse cenário neste tema, né? Que é preciso aprender. Um exemplo básico e bem interessante que está ocorrendo, né? São os contratos online, né? Então tem diversas instituições financeiras, bancárias, instituições ou empresas que trabalham com imobiliário. Então todos eles tiveram que desenvolver ou buscar alternativas que você não precise deslocar o seu cliente até o seu ambiente de trabalho, né, para desenvolver assinaturas. E sim, a grande maioria estão trabalhando com ferramentas próprias ou ferramentas desenvolvidas para otimizar essas questões de assinaturas online, né, utilizando certificados, etc. Um outro exemplo, ferramentas que auxiliarão na interação. Então tem diversas ferramentas, o Zoom, o próprio Google Meet, enfim, tem diversas outras ferramentas que proporcionam essa interação, né, onde você consegue criar salas separadas, discussões, né, uma ambientação privada a partir de um chat, enfim, tudo isso são exemplos ricos que estão acontecendo nessa oportunidade dessa transformação desse novo mercado, onde a gestão entra para que isso seja uma oportunidade de crescimento e até mesmo de lucratividade. E um outro, o pessoal, como eu já tinha dito, né, uma oportunidade para você entrar com sugestões, ambientação e até mesmo uma interação melhor com o seu colaborador. Um próximo tema. Esse tema é bem bacana, onde a gente vai falar sobre os medos. Os medos, pessoal, o que os gestores têm apresentado para nós, o Saber Gestão, como medo, né? De escolher uma ferramenta errada. Isso é um exemplo de medo que os gestores têm. Depois eu vou exemplificar aqui como que resolve isso. A centralização, isso também é um outro medo que os gestores alguns estão cometendo e acabam tendo essa dificuldade de descentralizar, principalmente depois dessa transformação desse nosso novo normal, né? E o isolamento de algumas pessoas, onde você não consegue ter a interação e não interpreta que aquilo é uma oportunidade. Tem muitos gestores que entendem ao contrário, que visualiza aquilo que não é uma oportunidade. E como que a forma errada, qual que é a forma errada que esses gestores que têm geralmente esses erros realizam, né? Com relação às ferramentas erradas, eles não pesquisam, eles não delegam, eles não fazem um estudo preliminar. Então tudo isso são mecanismos incorretos e acabam escolhendo uma ferramenta errada ou precipitadamente errado, querendo ter aquela pressa, imediatismo, né? 2. Com relação à centralização, o que o gestor, né, que não tem essas dicas
de gestão, não tem entendimento de ferramentas do saber gestão, ele comete esse erro, né? Que ele tem esse medo de centralização. Ele coloca uma única pessoa para fazer tudo, porque ele sabe que aquele subordinado a ele, que é um coordenador, ele tem um entendimento um pouco melhor que os outros funcionários e aí ele centraliza somente nele. Isso é um erro muito grande, onde ele acaba tendo uma centralização unificada e podendo prejudicar em vários aspectos. E um outro problema de uma forma errada que eles cometem é a interação com poucos, né, que eu já tinha falado, que é o pilar de pessoal, onde aí acaba deixando algumas pessoas isoladas, né? E qual que seria a forma correta, pessoal? Agora é o fechamento, a forma correta de utilizar, o porquê eu tenho que aprender e utilizar isso como uma oportunidade, né? Falando de ferramentas, você tem que pesquisar, aí é o contrário, né? Você tem que pesquisar, você tem que delegar pessoas para fazer um grupo, para entender as várias ferramentas e apresentar para você e para várias pessoas. Isso é oportunizar para as pessoas até mesmo aprenderem, né? Você tem que fazer um estudo preliminar, por mais que seja um estudo bem incipiente, bem principiante, mas tem que ter um estudo preliminar para você conseguir entender qual a ferramenta correta. Você tem aqui a reavaliação da sua centralização ou descentralização de todo esse processo que está acontecendo de transformação no seu ambiente de trabalho e ministrar, né, essa interação com os funcionários que têm essa dificuldade, dando sugestões de melhor ambiente na sua casa, melhor horário, e isso aí você vai tendo um ganho muito grande de credibilidade, e aí você acaba ganhando aquele seu funcionário, aquele seu colaborador, como um colaborador que estava ali com um pouco de receio nas interações. Legal? E para fechar, vamos fazer um passo a passo bem simples, bem tranquilo para vocês entenderem o tema de hoje? Primeira coisa, entender as oportunidades, as ferramentas, a questão do pilar pessoal, a questão do cenário em si, né, que está mudando, e tudo isso transformado nessas 3 dicas que a gente falou agora no final, que é para escolher uma ferramenta correta, fazer uma pesquisa, fazer as delegações corretas, fazer estudo preliminar, para evitar a centralização, que é um medo muito presente em alguns gestores, né? Reavaliar todas as questões de centralização e descentralização nesse novo cenário de transformação, né? E por fim, realizar ambientação onde esse seu funcionário, colaborador está trabalhando, que agora é na casa dele em alguns momentos, ou talvez 100% home office, ok? O Saber Gestão está à disposição, precisando, é só buscar os nossos canais, e muito obrigado, e até breve ao próximo tema nesta semana ainda. Obrigado, até mais.